você estar aqui conosco mais uma vez. Estamos numa quarta-feira especial, quarta-feira de poder, quarta-feira de oração. Vamos estar orando aqui também, vamos ter a oportunidade de fazer pedidos, tá certo? Essa noite também é muito especial. Estamos na terceira noite da série Lições da Noite. O tema dessa noite é a noite, no mar, a noite no mar. É um tema muito especial, uma história que nos traz lições muito preciosas. É importante que seu coração esteja aberto. Hoje Deus quer falar com você mais uma vez. Como tem falado, tenho certeza, em cada uma dessas noites. Eu sei que Deus tem falado a você, como tem falado comigo também de maneira muito forte, né? Então hoje não vai ser certamente diferente. É hora de nós orarmos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse instante. Querido e amado Deus, nesse instante, ó Deus, que elevamos a Ti essa prece e rogamos que mais uma vez, no momento que nós abrimos a Tua bendita palavra, o Senhor nos fale ao coração e nos molde, nos transforme, nos alimente, nos motive nesses momentos de incertezas que vivemos nesse tempo, nesse mundo, que o Senhor possa nos dar a certeza de que está ao nosso lado o tempo todo. Que nesta hora a mensagem da Bíblia salte do livro sagrado, as palavras vivas nos alcance de maneira poderosa. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, quero convidar você agora a abrir a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, deixa eu ver aqui, eu pedi oração aqui já, a Nilson está anotando ali, de Thaís Araújo, ok? Abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. É bom que você lembre, aqueles que talvez não estejam tão familiarizados, na Bíblia. A Bíblia é composta de 66 livros, dos quais 27 estão no Novo Testamento. E os primeiros 4 livros do Novo Testamento são os Evangelhos. Um escrito por Mateus, Evangelho segundo Mateus, que foi cobrador de impostos. Outro escrito por Marcos, outro escrito pelo doutor Lucas, era um médico. E o quarto escrito por João, tá certo? Hoje vamos abrir o Evangelho de Mateus, tá certo? Mateus capítulo 14. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Um evangelho muito especial, como todos os outros. O interessante dos evangelhos é que cada um deles, às vezes, tem um detalhe que lança luz sobre aquele mesmo assunto. Hoje nós vamos ver isso de maneira muito clara, por isso eu estou enfatizando essa questão das diferenças do evangelho. Bárbara está por aí também, né? Ok. É porque eu vou dando uns spoilers aqui, ela diz que eu digo o nome da pessoa, depois ela fica só repetindo, mas eu não resisto. Quando passa o nome na minha frente aqui, eu vou citando também. É a nossa alegria de tê-lo conosco, de tê-la conosco também. Ok? Mateus capítulo 14, versículo 22. Espero que você tenha encontrado aí, espero que você esteja com a sua Bíblia também aberta. É importante acompanhar o texto bíblico. Olha aí, diz assim na minha versão aqui. Logo a seguir. Então, antes de a gente continuar a leitura, a gente percebe que o texto bíblico está numa continuidade. O evangelista está narrando algo que vem acontecendo. Mas aí, quando chega nesse ponto, ele diz assim, logo a seguir. A seguir o quê? A seguir os acontecimentos que ocorreram antes desse versículo aqui. Olha, logo no início do capítulo 14, você pode abrir sua Bíblia, você vai perceber que o capítulo 14 começa, Mateus abre o capítulo 14 contando o momento da morte de João Batista, o grande profeta, que Jesus disse que igual a ele nunca houve, Então, começa falando de João Batista, a morte de João Batista, e depois o evangelista adentra a primeira multiplicação dos pães, aquele evento maravilhoso, onde Jesus, com apenas 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, ele alimentou uma grande multidão, de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E os estudiosos aí que fazem cálculos matemáticos aí chegam à conclusão
que ali deveria ter por volta de 20 mil pessoas, que foram alimentadas por 5 pães e 2 peixinhos. Um acontecimento glorioso. Depois que termina de falar da multiplicação dos pães, que termina no versículo 21, aí no versículo 22, e eu quero ler de novo, logo a seguir, o que aconteceu? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, a outra margem do mar da Galileia, né, que na verdade era um grande lago, né? Então, passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Chama a atenção aqui a palavra, o verbo compelir. Observa, compeliu. O que é compelir? Se você fizer uma leitura apressada, você vai chegar à conclusão que Jesus mandou, que Jesus pediu que os discípulos fossem para o outro lado. Mas a palavra compelir, eu tive cuidado de olhar hoje no dicionário, a palavra compelir significa ordenar com veemência, é forçar, é empurrar, é fazer uma coisa acontecer à força. Compelir é uma palavra forte, e Mateus usa essa palavra, diz que Jesus mandou que eles fossem para o outro lado com forma veemente. Eu não sei o que você imagina, eu fico imaginando os pais aqui no Nordeste, né, especialmente aqui na Bahia, no sertão da Bahia, os pais ou uma mãe, pensa numa mãe mandando filho, entre agora, ele está compelindo. Tem uma expressão que eu acho bem interessante, que inclusive nunca mais ouvi por aqui, né, que são tempos modernos, mas se usava muito quando era criança. Sabe qual era a expressão? Minha mãe usava comigo, puxe, você conhece essa expressão? Você lembra essa expressão? Puxe, como dizia puxe, quer dizer, ande logo para cá, passe minha frente logo agora, puxe. Eu fico imaginando aqui, Jesus nessa expressão, Jesus dizendo assim, puxe daqui, saiam daqui. Talvez até chamando pelo nome, o nome completo, Senhor Simão Pedro, Senhor Judas Iscariotes, Senhor João, filho de Zebedeu, saia daqui logo, vá para o outro lado agora. É isso que eu entendo com a expressão compelir. Agora, por que Jesus teve essa atitude? Porque Jesus não apenas pediu que eles fossem ou foi com eles. Jesus mandou que eles fossem e Jesus ficou despedindo as multidões. Eles foram no barco sozinhos. Por quê? Vamos procurar agora um outro evangelista para que a gente possa entender o que de fato estava acontecendo. Vamos agora pedir o auxílio do evangelista João, que vai falar sobre esse mesmo assunto no seu evangelho. Então abra a Bíblia agora em João capítulo 6, João 6, e depois nós vamos voltar para cá, não desmarque não que a gente vai voltar para cá, que nosso estudo nessa noite em cima deste capítulo 14, João 6, versículo 14. Aqui tem um texto que vai clarear o assunto dessa noite, vai nos fazer entender o que estava acontecendo ali, qual era o contexto disso aí, por que Jesus compeliu. Capítulo 6, versículo, vamos ler o 13 para a gente fazer o pano de fundo. O verso 13 diz, assim pois o fizeram, os discípulos foram e recolheram, né, o que sobrou, e encheram 12 cestos de pedaços de pães, de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Então, observe que o contexto é o mesmo, a multiplicação dos pães e dos peixes, tá certo? Vamos lá. Agora o verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha, esse aqui é o Messias. Todos que contemplaram aquela cena, um dos milagres mais espetaculares de Jesus. Talvez só Pedro é o mais impressionante. E depois desse, é esse daqui. A multiplicação dos pães e dos peixes. E quando eles viram aquele milagre que ele fez, diz, esse aqui é verdadeiramente o profeta, o Messias, esse aqui. E o verso 15. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Entendeu aqui? Olha aqui agora.
Aqueles homens, quando viram os milagres, quando viu o que Jesus fez, quando viu o resultado que Jesus fez, ele olhou nos olhos dos seus discípulos, dos seus apóstolos em especial. Eram os líderes que estavam ali. Era a sua liderança da igreja que ele estava formando naquele instante. Ele conhecia, irmãos, aquele olhar. Jesus conhecia as expectativas que havia no coração daqueles homens, conhecia o seu orgulho, o seu desejo de vaidade. Ele conhecia aquilo, que eles queriam coisas boas, que eles viam em Jesus oportunidade de crescimento pessoal, de crescimento financeiro. E Jesus sabia de tudo isso. E Jesus percebeu aquele olhar. Eles imaginavam, agora sim, o profeta chegou, e ele agora haverá de expulsar de nosso lugar, de nossa cidade, os exércitos romanos. Vai acabar com a vergonha, com o opróbrio de Israel. Jesus, agora o Messias chegou, vai restaurar o trono de Davi. Eles tinham grandes expectativas com relação ao Messias. Por isso, eles, os discípulos, começaram a insuflar a multidão. Eles começaram a falar de grupo em grupo, juntavam o pessoal. Vocês perceberam aí? Viram o poder de Jesus, percebem que ele era o profeta que deveria vir ao mundo, percebem que é o Filho de Deus, que é o Messias, que é o libertador, que é o filho de Davi, e começaram a insuflar aquele movimento. E as pessoas, quando estavam já a ponto de pegar Jesus à força, a Bíblia diz aqui, João diz, que queriam, Jesus sabia que eles queriam arrebatá-lo à força para torná-lo rei. Mas ainda não havia chegado o momento. Por isso, o plano deles deveria ser frustrado. Daí o porquê Jesus disse, Pedro, puxa daqui. Judas, cale a sua boca, saia daqui. Compeliu-os a sair dali, para o outro lado, enquanto ele próprio despedia as multidões. Pessoal, vamos lá então, circulando todo mundo, já está na hora de todo mundo voltar para casa, já está vindo o pôr do sol. Vocês vão chegar em casa a que horas? Vão todos para casa, vocês já foram alimentados, já preguei para vocês, amanhã o dia começa, eu preciso descansar, os discípulos precisam descansar e vocês precisam descansar. E Jesus despediu a multidão. Quem sabe alguns disseram, mestre, anda um pouquinho. Não, está na hora de ir para casa. Ele dispersou a multidão e assim ele dispersou também aquele movimento. Vamos ler, voltar agora novamente aquele texto inicial, Mateus 14, e vamos continuar a leitura. O que aconteceu em seguida? Versículo 23. E despedidas as multidões, todos foram embora. Jesus começou a acompanhar. Enquanto despedia as multidões, Jesus acompanhava seus discípulos rumo para dentro do mar da Galileia. Aquele barquinho singrando aquelas calmas águas. E Jesus acompanhava com os olhos. Acompanhava com os olhos e com o coração, porque estava preocupado com eles. Jesus, eu disse, ele conhecia cada um deles. Conhecia as suas aspirações. Ele sabia da frustração que estava no coração daqueles homens. Por isso Jesus subiu ao monte para orar. É isso que diz o texto bíblico. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Orar pelo quê, irmãos? Orar pelos seus discípulos. Jesus não tinha tempo de estar preocupado consigo mesmo. O poder de Jesus se concentra nisso. Jesus viveu todos os anos que viveu aqui como um ser humano, embora sendo Deus pleno, viveu como um ser humano unicamente dependendo do Pai e preocupado com as pessoas e preocupado com seus discípulos. Ele haveria de fundar uma igreja, e essa igreja deveria ser forte. Os discípulos deveriam confiar em Deus, esses discípulos deveriam estar preparados, porque a tormenta estava para se abater sobre eles. Não demoraria muito tempo, e aquele Jesus que era objeto do amor, do carinho, da admiração daqueles homens, estaria sendo esbofeteado, chicoteado, estaria sendo preso e morto numa cruz. E aqueles homens precisavam estar prontos para esse momento.
Senão a igreja poderia esfacelar, todos os seus ensinamentos poderiam cair por terra. Jesus subiu ao monte para orar para aqueles homens, para que Deus guardasse o seu coração. Irmão, Jesus, ele compreende a nossa fraqueza. Ele conhece a sua dor, a sua fraqueza, ele entende. Viveu entre nós como homem, sabia da frustração daqueles homens e agora subiu ao monte para orar. E que horas ele começou a orar, irmãos? Olha aqui. Verso 23 ainda, né? A fim de orar sozinho. Em caindo a tarde. Caindo a tarde significa o quê? O pôr do sol. A tarde, a Bíblia chama tarde de noite também. Então, a noite é a parte escura do dia. Então, a escuridão do dia começou a cair. E caindo a tarde, caindo a noite, o sol se pondo, a Bíblia diz assim, lá estava ele só. Jesus estava sozinho ao pôr do sol. E começa a orar pelos discípulos. Agora, deixa Jesus um pouquinho ali orando. Tira os olhos de Jesus orando no monte. A Bíblia não identifica que monte era, mas estava no monte orando. Deixa Jesus ali um pouco. E agora, vamos voltar nossos olhos para os discípulos. Lá estão eles, indo em direção à outra margem do rio. Durante algum tempo eles estão calados. Ninguém ousa dizer uma palavra. Eles estão desanimados, eles estão frustrados. Eles estão extremamente magoados, tristes. E depois de algum tempo, quem sabe alguns minutos depois que eles saíram da praia, alguém ousa, arrisca a dizer uma palavra e dizer assim, por que Jesus fez isso? Esse era um grande momento. Eles começam agora a falar do episódio com muita tristeza, lamentam a postura de Jesus e lamentam mais ainda a postura deles. Vocês pensam que eles estavam dizendo, poxa, a gente está fazendo uma coisa errada? Não. Eles lamentam e dizem assim, nós deveríamos ter insistido um pouquinho mais, nós fomos tão fracos. Porque nós fomos tão fracos assim, apenas demos as costas e saímos, nem argumentamos com ele, nem tentamos mostrar para ele que aquele era o momento. Jesus não consegue entender essas coisas. E eles começam a conversar sobre esse assunto, irmãos. E assim eles começam a abrir a porta para a dúvida. E é no momento que nós abrimos a porta para a dúvida que Satanás entra com a incredulidade. É tudo que ele precisa. É que você e eu comecemos a discordar ou desconfiar da liderança de Deus sobre a sua igreja. Quando a gente começa a pensar, será que de fato Deus está guiando essa igreja? É a oportunidade de Satanás de entrar com a incredulidade. E o interessante é que ele começa a fazer o seu jogo. E parece que no jogo de Satanás tudo se encaixa. E pega a palavra dos servos de Deus fora do contexto, e às vezes dentro do próprio contexto, que sabe erros dos líderes de Deus, e colocam isso como se fosse Deus estar dirigindo a sua igreja. Começa a desconfiar dessa obra, começa a desconfiar da missão, começa a desconfiar do plano que Deus tem para a sua igreja e para a sua vida. É tudo que Satanás precisa. A dúvida, acalentar dúvida no coração sobre a obra de Deus, sobre a igreja de Deus, é extremamente perigoso, irmãos. E aqueles discípulos estavam lá, por isso Jesus estava orando por eles. Jesus sabia do que havia, da tempestade que estava no coração daqueles homens. O barco avançava. E aqueles homens pensavam, se ele é o Messias mesmo, por que ele não libertou João Batista de uma morte tão trágica? Se João Batista era o precursor do Messias, por que o Messias não interveio e libertou João Batista? Será que ele é, de fato, o Messias? Se ele é o Messias, por que esse discurso estranho? Se alguém bater no seu rosto, deu outro lado? Como dá o outro lado? Para o inimigo? Nós precisamos, como Davi, vencer os inimigos. Que Messias é esse? E os discípulos continuavam confabulando. Será que esse Messias é de fato o que nós estamos imaginando? Ou é apenas mais um impostor? Como dizem os seus inimigos, os fariseus, os líderes, os estudiosos. Os estudiosos disseram na Bíblia que ele não se encaixa, que ele não é o Messias. Será que ele não tem razão?
Será que Jesus, apesar de ser um homem bom, de pregar muito bem, será que não é apenas mais um impostor, mais alguém que está iludido? Observe como a dúvida começa a tomar forma no coração daqueles homens. Verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Um estádio é uma medida de distância que equivale a aproximadamente 200 metros. A Bíblia diz que eles estavam a muitos metros, muitos estádios, quem sabe até quilômetros de distância da praia. O barco avançava, né? Se afastava da praia, enquanto o coração daqueles homens ia se afastando cada vez mais de Deus, por conta da incredulidade, por conta da dúvida acariciada em seu coração. Eles agora, sem nem perceber, eles adentram uma terrível tempestade, o vento era contrário, e eles agora passam não apenas a correr risco da morte espiritual, como também da própria morte física. Eles estão correndo risco de morte. E eles agora começam a lutar contra aquela tempestade, o vento era contrário, e começam a açoitar o barco de um lado para o outro. E eles começam a temer pela sua própria vida. Aí o verso 25 tem uma revelação fantástica. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Primeira coisa, Jesus foi andando por sobre o mar. Por quê? Porque era o caminho mais curto. Aqueles homens estavam em perigo e Jesus correu em sua direção para socorrê-los. E ele foi pelo caminho mais curto, andando por sobre o mar. A segunda coisa que me chama a atenção nesse verso, eu quero compartilhar com você o pensamento, é o horário em que Jesus faz isso. A Bíblia diz aqui que foi na quarta vigília da noite. A noite, sendo contada por esse povo, eles dividiam a noite em 4 partes, 4 vigílias. A primeira vigília da noite começava por volta das 6 horas, quando o sol se punha. Aí ia das 6 às 9 horas da noite, não é 21 horas. Digamos, das 18 horas às 21 horas. Por exemplo, agora nós estamos na primeira vigília da noite. Das 10 horas, ou das 22 horas, até das 10 às 12, né, até meia-noite, até 0 hora, até 0 hora, começava a segunda. Era a segunda vigília da noite. A terceira vigília da noite, da meia-noite a 3 horas da manhã. E a quarta vigília da noite, de 4 da manhã a 6 horas. Observe que Jesus foi ter com eles na quarta vigília da noite. Vocês lembram quando foi que Jesus subiu ao monte para orar? E quando caía a tarde, ele já estava lá orando sozinho no monte. Sabe o que isso significa, meu irmão e minha irmã que me ouve nessa noite? Jesus passou a noite inteirinha orando pelos seus discípulos. Quando estava amanhecendo, já na quarta vigília da noite, ainda estava escuro, mas já era a quarta vigília da noite, a noite estava acabando. É que Jesus sai de oração e vai em busca dos seus filhos queridos que estavam sofrendo. Jesus passou a noite toda orando por eles. Quanto tempo você passa em oração? Quanto tempo você dedica à oração, de abrir o seu coração a Deus como a um amigo? O que é orar? É você decorar algumas palavras bonitas? Eu lembro que quando eu iniciei na igreja, tinha uma pessoa em nossa igreja, na verdade ela não era muito de nossa igreja, mas ela morava no bairro onde estava nossa igreja, lá em Fazenda Grande, e essa moça era professora, ela frequentava a igreja da Capelinha, mas dia de quarta-feira, às vezes alguns domingos, ela ia na nossa igreja, que era mais perto, ela morava perto. E de quando em quando ela passava na nossa igreja, ela me convidava para pregar, às vezes para orar. E eu amava a oração dessa moça. E ela falava palavras lindas quando orava. E eu ficava decorando algumas daquelas palavras para quando eu orar, eu tentar fazer aquela oração bonita também. Oração pública, né? Ela usava a palavra como, por exemplo, magnânimo Deus. Toda vez que eu ouço essa palavra magnânimo, eu lembro de Marilurdes, assim o nome dela, né? Quem talvez esteja fazendo a gente por aí possa
lembrar, né, o nome dela. Ela era filha da tesoureira da igreja. Pois bem, então, às vezes a gente pensa que a oração, você decora algumas palavras bonitas. E quantas palavras você consegue decorar? É por isso que a minha oração, às vezes, não dura 1 minuto, porque já acabou. As palavras que eu decorei já foram embora, já acabaram. Nós precisamos aprender a abrir o coração a Deus como a um amigo. Quando nós encontramos amigos distantes, às vezes até de perto, às vezes até amigos que nós estamos o tempo todo com eles, quanto tempo a gente fica conversando? As mulheres sabem muito bem como é que é isso, né? Quando a gente se encontra na igreja, está fazendo falta isso, né? Quando fica alguém esperando, a gente está ali conversando com nossos amigos, ó, e não acaba a conversa, às vezes a gente fica repetindo a mesma conversa. Não é assim? Quando em concílios eu encontro amigos e a gente começa a conversar, a gente vai dormir tarde da noite conversando, e a gente tem que não parar, senão a gente vai dormir tarde, vai prejudicar a saúde. Mas se for fazer vontade, a gente tem muito que conversar. Converse com Deus como um amigo. Você tem condição de conversar com Deus como um amigo? Você não tem? Então precisa aprender. Mas não é o nosso tema, não é exatamente sobre a oração nesse instante. Vamos continuar vendo aqui, né? Então Jesus, na 4ª vigília da noite, Jesus resolve ir andando por sobre o mar. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Você deve até rir dos discípulos aqui agora, mas se você estivesse lá, no meio da tempestade, na escuridão, o vento soprando de um lado para o outro, açoitando o barco de um lado para o outro, as velas rasgando, um barulho, o medo da morte, os trovões, o relâmpago, de repente um raio, um relâmpago clareia, você olha para o mar e vê uma figura de uma pessoa em pé ou andando sobre as águas. Como é que você reagiria? Dava aquele medo de ficar arrepiado muitas vezes. Até o cabelo da cabeça, quem tem, nem quem os possui, ficaria arrepiado. Não é assim? Quando a gente toma um susto muito grande, é natural os discípulos não reconhecerem Jesus. Primeiro porque eles estavam totalmente desanimados. E o desânimo, irmão, nos cega. A gente não consegue ver as coisas que estão ao nosso... às vezes a um palmo de nós. Às vezes a solução se aproxima de nós, a gente não consegue enxergar, porque nós estamos tristes, nós estamos desanimados. O desânimo causa de fato cegueira. Lembra de Maria no túmulo conversando com Jesus? E Jesus dizia: mulher, por que choras? É porque levaram o meu Senhor, conversando com Jesus, e não conseguia reconhecer. Aqueles homens andando no caminho de Emaús, 2 homens, Jesus vai no meio deles, e eles não os reconhecem, não o reconhecem. O desânimo cega, e aquele que era o seu Salvador naquele momento não era reconhecido. Quando nós acalentamos no coração dúvidas acerca do amor, do cuidado de Deus, nos vem o desânimo, irmãos, e a cegueira. Talvez durante esses dias, eu estou falando com alguém que durante esses dias tem enfrentado o desânimo, o medo. O que será de mim? Eu não estou podendo trabalhar, não posso trabalhar. E eu não recebi, o meu cadastro está em análise o tempo todo, não recebi nada. Eu vejo 1.000 ao teu lado, recebe 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido, e eu estou preocupado. E às vezes nós ficamos preocupados: será que Deus me ama mesmo? Porque isso acontece só comigo? Porque todo mundo da igreja já recebeu o benefício, menos eu. Porque minha vizinhança já recebeu, eu não. Porque as coisas boas acontecem com os outros, não acontecem comigo. Por que Deus faz isso comigo? Será que a gente começa a duvidar do cuidado de Deus? A Bíblia diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, é Ele quem cuida. Não é a força do teu trabalho, é Deus quem cuida. E precisamos crer nisso, mas o desânimo nos faz tirar isso da nossa mente. Faz com que a gente esqueça disso. Mas aí, aquele que era o seu Salvador, aquele que estava indo ali andando sobre o mar para resolver o problema, para trazer a solução, para trazer a salvação, era visto como um inimigo. Aquele que veio para ajudar era que assustava.
É o que o desânimo faz. Capítulo ainda 14, verso 27 agora. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Logo eles reconheceram a voz de Jesus. Sou eu. E ele disse uma expressão que dizem aí os estudiosos. Eu nunca contei não, mas eu termino acreditando, que eu já ouvi muitas vezes. É provável que você tenha ouvido já. A expressão não temas, não temais. Ou equivalente a isso, os estudiosos, os que ficam fazendo estatística de textos da Bíblia, dizem que essa expressão aparece na Bíblia 365 vezes. Como nós temos 365 dias no ano normal, significa que cada dia do ano o Senhor aparece na minha vida e na sua vida. Quando nós abrimos os olhos, quando acordamos, Ele diz assim: não tenha medo, eu estou aqui, eu estou na sua vida. E Jesus começa dizendo: não tenha medo, tenha bom ânimo, não tenha medo, sou eu. E eles reconhecem a Jesus é quando eles escutam a sua voz. Ao escutar a voz de Jesus, eles conseguem divisar a voz do seu pastor, daquele que está interessado nele. Não tenha medo, eu estou aqui. Os olhos deles brilham. Nós encontramos a voz do verdadeiro pastor em sua palavra. A Bíblia diz, Jesus diz que o mercenário vem para matar, roubar e destruir. Mas o verdadeiro pastor, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, as suas ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem a sua voz. E aqueles homens reconheceram a voz de Jesus. A paz voltou. O barco ainda estava revolto. O mar ainda estava revolto. O barco ainda corria risco. Ainda havia vento, ainda havia tempestade, ainda havia barulho, ainda havia escuridão. Tudo isso ainda havia. Mas Jesus estava ali. E a paz voltou ao coração daqueles homens. A alegria voltou aos seus olhos. A esperança brilhou outra vez. Mas a coisa não acabou ainda aí. No versículo 28 continua. Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro ainda não acreditava. Pedro ainda duvidava. Eu não sei se é você mesmo, é um fantasma de verdade. Portanto, se é você mesmo, eu só acredito que é o Senhor, se o Senhor me fizer andar sobre as águas também. Que maravilha, né? A confiança precisava ser restaurada. Pedro ainda duvidava. E no versículo 29, olha o que diz. Versículo 29. E ele, Jesus, disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Jesus disse: vem. Ainda queria ensinar lições de confiança para Pedro. Você e eu somos Pedro, irmãos. Estamos constantemente crendo e descrendo, acreditando e duvidando, confiando e duvidando, o tempo todo assim. Agora Pedro passa a andar sobre as águas. Só existe dois homens, a Bíblia fala, que andou sobre as águas: Jesus e Pedro. Pedro andou sobre as águas. Ele caminhava sobre as águas. A princípio, passos inseguros. E de repente andava sobre as águas com desenvoltura. Mas aconteceu uma outra coisa. Versículo 30. E vamos para o final. Olha o que diz o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir.
começou a afundar. Pedro tirou os olhos de Jesus e reparou na força do vento. Ele tirou os olhos de Jesus e colocou nos discípulos que estavam atrás dele. Vejam, eu estou andando sobre as águas. Ele tirou os olhos de Jesus e colocou nele próprio. Mas como assim eu estou andando sobre as águas? Eu não poderia estar andando sobre as águas. Na água não se consegue andar, ninguém consegue andar. Isso é contra a lei da física. Eu não posso estar andando. Isso aqui não está acontecendo. O que está acontecendo? Que coisa estranha. Será que está acontecendo mesmo? Ele começou a duvidar. E logo começou a afundar. Reparou? A Bíblia diz na força do vento. Você conhece aquela música antiga? Claro que conhece. Do cantor Luiz Cláudio. Como é bom ser cristão quando tudo está bem para o seu lado. Não é bom? Quando tudo está beleza, você está andando sobre as águas, olhando nos olhos de Jesus, e o sol parece que passa a brilhar, as estrelas do céu começam a brilhar, tudo clareia, tudo é esperança. Mas na hora, se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, a fé desaparece. A gente tira os olhos de Jesus. Quando as coisas estão bem, é muito bom ficar olhando para Jesus. Mas quando as coisas não vão tão bem, quando a crise chega, quando a doença chega, quando a dor aparece, quando o filho se envolve em problemas, quando o casamento parece que vai esfacelar, quando se perde o emprego, quando morre o ente querido, aí tiramos os olhos de Jesus e começamos a naufragar, começamos a submergir. Não basta, irmãos, ou melhor, basta só ouvir a voz do vento, não precisa nem o vento chegar, é só reparar na voz do vento e já nos desesperamos e fugimos de Deus, nos escondemos, como fez Adão. Mas o versículo 30 não termina aqui. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. Acho que tudo que nós falamos até aqui se concentra e se resume nesse versículo. Essa é a oração mais curta que existe no Evangelho, nos Evangelhos. É a oração mais curta. Senhor, salva-me. Eu te pergunto, Pedro sabia nadar? Pergunta fácil, né? Claro que sim, Pedro era pescador. A sua vida já era um homem já adulto. E talvez um homem já de meia idade, acima de 50 anos. Então era um experimentado no mar. Vivia só disso. Era um pescador por excelência. E sabia nadar muito bem. A própria Bíblia diz que ele sabia nadar, porque em uma outra ocasião, quando Jesus, depois da ressurreição, estava lá na beira da praia esperando, Pedro, quando reconheceu, a Bíblia diz que ele pula na água e vai nadando. Pedro sabia nadar e nadar muito bem. Mas observe que Pedro nos ensina aqui uma lição preciosa. Pedro não tenta se debater sozinho para voltar nadando. O que Pedro faz, volta a dizer, a oração mais curta. Senhor, salva-me. O verso 31 é espetacular. E prontamente, verso 31, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Outro evangelista diz que ele fala assim, aquietai-vos, sossegai. E o vento e as ondas se acalmam. E o versículo 33, e os que estavam no barco o adoraram, o reconheceram como Deus. O adoraram dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Outro evangelista diz: quem é este que até o vento e as ondas lhe obedecem? Mas o que eu quero comentar não é essa expressão. Eu quero comentar
é a repreensão de Jesus. Jesus estende a mão quando ele está para afundar. Jesus estende a mão, ele segura na mão de Jesus e Jesus o tira da água com a sua mão. E ambos voltam andando para o barco, por sobre as águas. E Jesus diz para ele as palavras que nós precisamos ouvir nessa noite. Jesus disse assim: por que duvidaste, homem de pequena fé? O que é que Jesus quer dizer com pequena fé? Deus chega mais perto aqui de você. Ele quer dizer que existem pessoas que têm uma fé pequena e outros que têm uma fé grande. Como é que se mede a fé? Como é que nós temos a capacidade de saber se você tem uma grande fé ou uma pequena fé? Jesus quer dizer que existe uma escala que você mede aqueles que têm uma fé grande e aqueles que têm uma fé pequena? Não, meu irmão, não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz homem de pequena fé, ele não está falando do tamanho da fé. Sabe o que ele está falando? Ele está falando da durabilidade da fé. A fé grande é a fé que resiste, é a fé que dura muito tempo. E a fé pequena é a fé que dura só um pouquinho de tempo. Você crê só por um momento. Como diz ali a parábola, né, do semeador, crê só por algum momento. Mas depois da provação, seca e morre. Uma fé pequena, uma fé que não tem durabilidade, uma fé que não resiste à dificuldade, não resiste à provação. E talvez eu fale com alguns aqui que tem a pequena fé, diz assim: mas eu recebi esse salário, eu não sei se eu serei fiel a Deus, porque pode ser que não sobre dinheiro para me alimentar. Isso é uma fé pequena. Você não confia no doador da bênção e no doador da vida. Não confia que Deus que cuida. Uma fé que dura pouco tempo. Homem de pequena fé. Alguém até apelidou, em outra versão, dizia homem de pouca fé. É crente bully. É um crente de pouca fé. Crente bully, né? Alguém já apelidou assim. Qual o tamanho da sua fé? E eu quero concluir agora o meu pensamento. Quanto tempo dura a sua fé? A Flavinha vai cantar e ele vai falar que nós precisamos entregar a Jesus, ir a Ele, entregar a Ele tudo que somos, para que Ele possa moldar o nosso interior, para que Ele possa nos dar uma fé duradoura, que a nossa fé seja centralizada não naquilo que nós temos, não naquilo que nós somos, mas naquilo que Ele é, que possamos acreditar num Deus que cuida de nós, independente da tempestade que nós estejamos enfrentando. Que a despeito dos nossos dramas, dos nossos medos, dos nossos desânimos e muitas vezes da incredulidade, precisamos crer que esse Deus nos ama, que esse Jesus, ele almeja nos salvar, nos tirar do mar que está nos naufragando, nos submergindo. Ele pode nos salvar e Ele quer, Ele almeja te libertar. Você tem coragem de entregar? A sua fé é suficiente para você entregar de fato a Ele tudo o que você é? Eu me lembro de uma história que é provável que você já tenha ouvido. É uma das histórias que eu mais gosto. Eu já contei em vários lugares para onde passei. É provável que você tenha ouvido, mas quero contar de novo para aqueles que não escutaram e possam tirar lições dessa história e você também possa relembrar. Em algum lugar, e alguns anos atrás, em algum tempo, chegou numa cidade, uma pequena cidade, um circo. E nesse circo tinha como uma grande atração um equilibrista, um homem que era capaz de dar vários passos e atravessar todo o picadeiro, né, toda aquela área do circo, em pé, passando por cima de uma corda, a corda bamba, um cabo de aço. E ele passava por cima com muita desenvoltura. Era a maior atração que havia no circo.
E a cidade inteira, como acontecia em outros lugares, a cidade inteira compareceu para assistir aquele número. E depois dos palhaços, dos animais, depois de tudo aquilo que tinha que passar, chegou o grande momento. E o foco, as luzes todas voltadas para aquele homem, lá em cima, num lugar muito alto, com redes de proteção e tudo, e ele tira a sua vara, né, uma vara que lhe dava o equilíbrio necessário, e aquela música de suspense com tambores, e aquele homem passa a andar, e as pessoas com os olhos fixos ali, com a respiração suspensa, as pessoas admirando, em completo silêncio, e aquele homem passa pela corda bamba, vai até o outro lado, e do outro lado grandes aplausos. E ele agora pergunta: quantos nessa noite aqui que confiam no meu trabalho acreditam que eu posso passar mais uma vez, só que desta vez sem estar nas mãos com essa vara que me dá equilíbrio? Quantos? E as pessoas gritam: nós acreditamos. E aquele homem joga aquela vara fora, se posiciona, abre os braços e agora começa outra vez a passar. Novamente, agora um pouquinho mais da respiração presa, ele com desenvoltura chega até o outro lado. E os aplausos, e gritos, e assobios. E ele agora pergunta, mais uma vez: quantos também acreditam que eu posso voltar mais uma vez, sem a vara de proteção, sem a vara de equilíbrio, e sem essas redes? Vou mandar tirar todas essas redes e vou passar. Quantos acreditam? Aí diminuiu bastante, chegou quase a metade. As pessoas não gostam muito de se comprometer com esse tipo de coisa perigosa, né? E as pessoas, metade ficou calado, mas a metade gritou: nós acreditamos no seu maior. Ele me mandou tirar todas as redes de proteção. Ele abriu os braços mais uma vez e com muita desenvoltura, ele passou por cima daquela corda bamba e foi indo até chegar ao outro lado. A explosão de alegria e de vibração e de palmas muito maior. E quando cessou as palmas, ele faz o outro desafio: quantos acreditam que eu posso passar mais uma vez, só que desta vez sem a vara de equilíbrio, sem as redes de proteção e empurrando sobre a linha um carrinho de mão? Quantos acreditam? Olha, foi a hora de ficar todo mundo calado. Isso aí é muito difícil, porque não tem nem como abrir os braços. Como é que vai se equilibrar em cima de uma corda bamba, empurrando um carrinho que nem os braços ele pode abrir? As pessoas ficaram em silêncio, até que alguém no meio da plateia rompeu o silêncio, ficou em pé, um homem distinto, bem vestido, ficou em pé e disse: esses aqui não acreditam, mas eu te conheço, já conheço seu trabalho já de algum tempo, eu sei do que você é capaz, eu tenho convicção plena que você consegue passar para o outro lado e sem correr risco nenhum. E aquele homem lá em cima, ouvindo aquelas palavras, ele com a voz emocionada, ele disse: meu amigo, eu quero te agradecer. Agradecer pela confiança que você deposita no meu trabalho. Pelas suas palavras aqui, já valeu a pena ter vindo aqui. E eu sou muito grato ao que você fez nessa noite. O testemunho maravilhoso que você deu a meu respeito diante de todas essas pessoas. Que coragem, meus parabéns. E para brindar a sua confiança em mim, eu vou sim passar para o outro lado. E vou sim tirar as redes de proteção. E vou empurrar o carro de mão. Porém, como um presente, eu quero que você suba até aqui. Venha até aqui em cima. Porque eu quero passar empurrando o carrinho com você dentro do carrinho. E aí? O que é que você acha? Você teria coragem de encarar? Aquele homem ficou olhando para aquele equilibrista de lá de baixo, e ele foi mudando de cor, foi ficando vermelho, amarelo, azul, e ele não sabia exatamente o que dizer, até que ele rompeu o angustiante silêncio dizendo: eu acredito que você consegue, mas no carrinho eu não vou subir não. E se sentou. Essa história
que pode parecer engraçada, mostra muitas vezes a nossa própria história. Eu confio em Deus. Você confia em Deus? Claro, confio. Confiar só em Deus. Mas na hora de entrar no carrinho de Deus, onde é que vai parar a nossa confiança? Será que nós somos homens e mulheres de pequena fé? A nossa fé dura só um pouquinho de tempo, só em alguns lugares, só em alguns momentos, só em algumas circunstâncias. Qual é a extensão da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Você está disposto a entrar no carrinho de Deus? Entregar o coração a Deus entrega o teu caminho ao Senhor. Os seus objetivos, seus sonhos, seus planos, entrega o teu caminho ao Senhor. A direção da sua vida ao Senhor. Deixa Ele dirigir a sua vida. E como é que faz isso? Através da sua palavra. O que é que a Bíblia diz que é para eu fazer? Eu vou fazer. Eu estou entregando o meu coração a Jesus, o meu caminho a Jesus. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele. O mais Ele fará. Enquanto a Flavinha cantava, eu li o pastor Giovanni. Ele está aí e ele comentou. Em suas palavras, ele dizia mais ou menos assim: eu não sei como é que Deus vai nos ajudar, mas uma coisa eu sei, Ele vai ajudar. Eu não sei como é que Deus vai nos salvar, mas uma coisa eu sei, Ele vai salvar, porque Ele quer salvar. E eu quero desafiar você nessa noite: entre no carrinho de Deus. Entregue a Ele tudo que você é, entregue o seu caminho a Ele. Você gostaria de fazer a sua entrega nessa noite? Aquela noite no mar, Pedro fez a sua entrega. Você gostaria nessa noite de fazer a sua entrega? Eu quero ver a sua mão. Não posso ver, mas eu quero crer que a sua mão está sendo estendida nessa noite, entregando o coração a Jesus. Vamos orar. Querido e amado Deus, a Tua palavra nessa noite nos diz que, embora passemos por momentos de dificuldades, de tempestade, e às vezes parece que o mar revolto deste mundo está a ponto de nos submergir. É nessa hora que contemplamos os passos de Jesus vindo em nossa direção. Ajuda-nos, ó Deus, a manter nossos olhos fixos em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a estender a mão e suplicar: salva-nos, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a parar de nos debater sozinhos. É impossível nos salvar sozinhos. Que aprendamos com Pedro a dizer: Senhor, salva-me. Ele está disposto a estender a mão, nos tirar do problema e caminhar conosco em segurança. Que nessa noite a decisão tomada por todos nós possa ser uma decisão verdadeira, que expresse uma fé duradoura, não uma fé passageira. Que essa confiança em Ti, que nessa hora depositamos, ao levantar as mãos, nos dê a certeza plena da salvação que o Senhor quer nos oferecer. Bênçãos que rogamos e já Te agradecemos.